Olá! Você tem dificuldade com a manutenção temática, né? Ou como que você faz para manter o texto todo discorrendo sobre um foco principal? Então é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Quando você está escrevendo um texto, você tem um objetivo, certo? Seja ele uma proposta temática específica, ou seja, um assunto sobre o qual você vai escrever, vai expor as suas ideias. Mas independente da situação ou do objetivo, a manutenção temática é muito importante, porque isso direciona as suas ideias e não faz o leitor se perder durante a leitura delas, né? Então, quando você faz o seu planejamento da redação, das informações, prezar pela manutenção temática é essencial. Até porque a manutenção temática também é um fator de coerência. Se você desvia, se você foge do assunto, se você deixa de falar sobre ele, tudo isso vai prejudicar muito a compreensão do seu texto. Se for numa situação avaliativa, vai fazer você perder pontos. Então, hoje eu vou te mostrar dois exemplos para você perceber como o uso das palavras principais do assunto são importantes para essa manutenção, do início ao fim. Primeiro, é preciso pensar que um texto ele é uma sequência de informações, né? Você apresenta uma informação inicial e, a partir dela, outras informações vão aparecendo. Mas todas essas novas informações têm que ter uma relação com a inicial, com a principal. Então, considerando isso, manter alguns termos, alguns vocábulos que marquem essas conexões é essencial. Então, a primeira dica que eu vou te passar aqui é usar palavras do próprio tema e palavras que sejam sinônimas ou que façam parte do mesmo campo de sentido ou campo semântico. Então, termos que fazem parte ali do mesmo grupo. Quando você utiliza-os, o leitor consegue perceber que fazem parte aí da mesma situação. Então, vamos ver o primeiro exemplo. A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras. Aqui é um parágrafo pequeno, curto, mas deu para perceber aí durante a leitura quais são as palavras que mantêm o foco central? Vamos observar no exemplo. Então, logo no início a gente vê a cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Qual é o eixo, qual é o foco do parágrafo? Falar sobre a cultura. Então, como que eu vou perceber isso? Vamos observando o texto, né, e ver as palavras que estejam se relacionando com cultura de alguma forma. Então, aqui a gente tem dois termos principais, cultura e logo na sequência diversas. Olha o segundo período. Essa diversidade o quê? Da cultura que se manifesta de formas diversas. Então, essa diversidade mantém um pezinho, né, uma relação com o que foi dito anteriormente. Então, essa diversidade se manifesta na originalidade, na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos. Então, aqui vai ser apresentada uma descrição, né, uma exploração do que seria essa diversidade. E aí, no final, ele faz desse período, apresenta-se aqui uma comparação entre diversidade cultural e diversidade biológica. Então, aqui a gente percebe mais uma vez quais são os termos que mantêm a discussão sobre o tema, cultura e diversidade. Para finalizar, vem assim, nesse sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade. Perceba aqui, então, que no final a gente tem o conceito principal, né? A explicação final sobre o que é cultura, patrimônio comum da humanidade.
Então, nesse parágrafo, a gente tem quais palavras que retomam a ideia central. Cultura é o principal, depois tem diversas, diversidade, diversidade cultural e patrimônio comum da humanidade. Percebeu então que o parágrafo é curto, tem alguns períodos e todos eles mantêm uma relação com a ideia inicial. Assim se estabeleceu a manutenção temática, sem precisar ficar falando a cultura é, a cultura é, a cultura é. Utilizar mecanismos, né, para essa progressão é bem importante. Mecanismos linguísticos, né, palavras, substantivos que estabelecem essa conexão. Vamos ver agora, então, um texto um pouco mais longo para perceber como o autor utilizou estratégias para essa manutenção, essa progressão. Em primeiro lugar, vale lembrar que não são todas as lesmas que só saem da terra depois da chuva, mas sim algumas espécies desses moluscos terrestres. Esse seleto grupo tem a pele muito sensível à perda d'água e não sobrevive sem umidade. Por esse motivo, as lesmas permanecem inativas, enterradas no solo durante períodos com pouca chuva. Essa é a estratégia desses bichinhos para não morrerem secos. É por isso também que as lesmas morrem e parecem derreter quando jogamos sal nelas. O sal é uma substância higroscópica, ou seja, que puxa a água para si. E a lesma não tem nenhum mecanismo para evitar a perda de água. Ao jogar o tempero sobre os moluscos, suas células e tecidos são destruídos e o animal se desmancha por ressecamento. Qual é o assunto principal? Qual é o tema desse texto? Falar sobre as lesmas. Por isso que logo no início do parágrafo, logo no início do texto, aparece como termo principal. Na sequência, ele vai utilizando outras palavras que remetem ao bichinho, né? Ao molusco. Então, vamos ver no texto quais são essas palavras. Então, a gente tem lesmas logo no início. Na sequência, vem, mas sim, algumas espécies. Algumas espécies refere-se a lesmas, né? De alguma forma está tratando desse animal. Desses moluscos terrestres. Moluscos terrestres, sim, se refere exatamente a lesmas. Esse seleto grupo, então olha aqui, seleto grupo substitui lesmas. Até mesmo o esse faz essa retomada à ideia anterior. Continuando, a gente tem ali, por esse motivo, as lesmas permanecem inativas. Então, por esse motivo, as lesmas. Aqui ele marca definitivamente qual é o tema principal, né? Depois de utilizar dois termos que são similares, que são do grupo de sentido, ele vai fazer o quê? Vai retomar o tema para o leitor ficar atento. Continuando. Essa é a estratégia desses bichinhos. Quais são os bichinhos? As lesmas. É por isso também que as lesmas morrem e parecem derreter quando jogamos sal. Então aqui, lesmas, mais uma vez ele retoma o termo principal para marcar para o leitor, né, para relembrar o leitor qual é o assunto. Aí ele continua, quando jogamos sal nelas. Esse nelas é um pronome que está retomando a lesmas. O sal é uma substância e a lesma não tem nenhum mecanismo para evitar a perda d'água. Aqui também ele utiliza o termo principal. Continuando, ao jogar o tempero sobre os moluscos, substituindo lesmas, suas células e tecidos são destruídos e o animal se desmancha por ressecamento. Então aqui o animal é o último termo, né, desse trecho que eu selecionei do texto original, que se refere a lesmas. Eu espero que você não tenha ficado com nojo nem com medo desse exemplo que eu selecionei. Mas deu para perceber como ele é interessante? Quais são as estratégias que o autor utilizou para evitar a repetição constante da palavra, né, do termo principal? Ele utilizou substantivos, ele utilizou sinônimos, ele utilizou palavras do grupo de sentido, né? Enfim, diferentes estratégias para não ficar a lesma, a lesma, a lesma, né?
Hoje eu não vou falar nada muito técnico para você de hipônimos, hiperônimos, sinônimos, porque não é esse o objetivo. Eu quero que você observe nesses textos e nos próximos quais são as palavras principais que os autores utilizam para sempre marcar a relação com o tema. Assim você também vai conseguir aplicar nas suas redações e evitar a repetição. Claro, no início você pode repetir o termo principal ao longo de todo o texto. Isso é uma forma de garantir, visualmente o que está acontecendo, essa manutenção temática para você ter segurança. Mas no momento que for revisar a sua redação, comece a fazer essas substituições. Até mesmo quando você ler o tema principal ou souber qual é o assunto-chave do seu texto, já anote alguns termos sinônimos ali, alguns termos que complementem, que tenham relação com o tema principal, para você utilizar na sua produção. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje? Eu espero que sim! E espero realmente que você consiga preservar a manutenção temática nos próximos textos que você produzir. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E se tem alguma dúvida ou quer compartilhar alguma estratégia interessante que você utilize nos seus textos, coloca aqui nos comentários. Espero você no próximo vídeo. Tchau!